Yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Vasco, eu sou Marques. Segunda-feira no Rio de Janeiro, semana começando. Última semana de fevereiro. O ano tá passando rápido, né? Já foram 2 meses embora. Carnaval aí, sucesso total já indo embora. Vem março, então que as águas de março tragam muitas alegrias, muita coisa boa, muitas coisas positivas para todo mundo, principalmente para os vascaínos, né? A gente vai ter um mês importante que, quem sabe, traga pra gente o título carioca que a gente tanto espera, né? Vamos falar de Vasco um pouquinho. Eu queria pedir para que vocês antes ativem aqui o sininho, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos para todos os vascaínos, para todos os amigos vascaínos. Sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, o mesmo Oda Oficial é o Oda Ser Vasco. Então sigam a gente lá também, dá essa moral pra gente, compartilhem, divulguem, para que o YouTube entenda a relevância e mostre para cada vez mais gente, né? A gente que teve uma live bem legal no sábado, inclusive eu queria aqui novamente agradecer ao Léo, lá do Made in Colina, pela honra de estar com a gente, batendo um papo lá no sábado no pós-jogo. A gente falou bastante, não só do jogo, mas já da expectativa para o jogo de amanhã, né? Um jogo importantíssimo, é o jogo mais importante do ano, né? Então acho que a cada jogo que vier será o mais importante do ano, mas acho que o de amanhã traz aí uma relevância grande, até porque um revés traz um estrago imensurável, né? Então a gente tem que realmente passar pelo Marcílio Dias amanhã. A gente sabe que esse início de Copa do Brasil é diferente de 10 anos atrás, né? Eu estava até conversando com o Léo no sábado sobre isso, diferente de 10 anos atrás em que você tinha a primeira fase e a segunda da Copa do Brasil, que era praticamente por adversário pegar autógrafo dos jogadores dos times grandes, né? Principalmente que eram em 2 jogos, então a gente sabia que mesmo que se no primeiro jogo, que normalmente acontecia na casa do time de menor expressão, e aí o jogo decisivo era na casa do clube favorito, então a gente sabe que 10 anos atrás era praticamente cumprimento de tabela, porque mesmo que o resultado no primeiro jogo não acontecesse, no segundo jogo ele acabava acontecendo, então dificilmente você via aí um time favorito eliminado. E eu acho que hoje o contexto é muito diferente. Eu acho que a regra ajudou muito e eu sou um entusiasta dessa regra nova, né? Em que na primeira fase, tudo bem, o time de menor expressão tem que vencer, né? O time favorito, o time de maior expressão, joga pelo empate, mas como é um jogo, a gente sabe que os imprevistos do futebol causam algumas surpresas, como já causou com o Cruzeiro e Curitiba na semana passada, então eles já estão eliminados. E a regra ajuda muito nesse sentido, né? E aí na segunda fase você ainda tem a regra que mesmo o jogo acontecendo na casa do time de maior expressão, né, no time favorito, o empate já não é mais vantagem, né? O empate leva a decisão por pênalti, e aí o Vasco provou desse veneno no ano passado com o ABC. Então a gente acabou eliminado nos pênaltis, depois do empate aí no tempo normal. Então, realmente não é o que a gente quer. Traz esses times menores para o game, mais ainda, e a gente tem percebido que o Marcílio Dias tem tratado o jogo de amanhã como uma guerra, né? Uma guerra no bom sentido, o jogo da vida dos caras. A gente sabe que financeiramente também a Copa do Brasil é muito atraente, né? Já na primeira fase o valor é muito alto, mesmo não sendo lá os quase 2 milhões, 1 milhão e pouco que os times da Série A recebem, o valor é significativo, eu não sei exatamente quanto que é, mas chutaria alguma coisa ali na casa entre 500 mil e 1 milhão. Alguém, acho que o próprio Léo tinha comentado comigo que a folha salarial de 6 meses do Marcílio Dias é o salário do Payet, né? Então, se a gente for falar de 1,5 milhão, estamos falando que os caras têm uma folha salarial de 250 mil. Ou seja, eles passando amanhã praticamente banca 2, 3, 4 meses de folha dos caras. Então, realmente, é uma injeção para eles, sem contar toda a visibilidade para o cenário nacional, né? Então o Vasco precisa ganhar amanhã. Então, Léo, obrigado por estar com a gente aqui no sábado, obrigado pelo prestígio, irmão. E vamos amanhã todo mundo junto, todo mundo unido para poder ganhar, né? Falando um pouco do jogo de amanhã, eu acho que o Vasco tem que ter o retorno do Paulo Henrique. Eu acho que o Puma não aproveitou como deveria a oportunidade. Acho que o Paulo Henrique tem que voltar pro time. E acho que o restante tem que ser mantido, né? Então, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Léo Pelé e Piton, Zé Gabriel, Galdames e Payet,
David e Verratti na frente, né? Falando em David, mais uma partida muito ruim dele. Eu acho que só ratifica tudo que a gente vem falando de que o David não pode ser a solução para o nosso ataque. A gente tem um problema muito sério ali, de fato. A gente falou muito disso no sábado, no ataque. Então, enquanto o Vasco sai bem da defesa, roda bem a bola, tem uma defesa muito sólida, os volantes ali encaixando, inclusive a gente vem até já com alguma dificuldade de quem a gente escala ali na volância, com o Sforza ganhando ritmo de jogo, né? Então é um bom problema, que fique pro Dom Ramon resolver isso, mas quando a gente vai pro ataque, realmente é duro, né? E aí, de novo, né, é foda, a gente se depara com algumas coisas. Então o André Silva, que ontem a gente viu que o Vasco já estava em negociações avançadas, praticamente fechando, um cara que tem uma média de 0,5 mais ou menos gol por partida, o que é uma boa média, se eu não me engano são 26, 28 jogos e 13 gols. Então realmente era um número muito animador, eu digo era, porque hoje a gente já acorda com a notícia de que por causa da demora da 777/Matos, que o São Paulo já está praticamente em vias de contratá-lo, né? Então é o Vasco perdendo mais um jogador, mais uma contratação, por causa de burocracias, de desalinhamento da 777 com o Vasco Associativo, com o Matos, né? Então, ou seja, a gente segue aqui no nosso temor contra esse setor ofensivo, a gente precisa de mais de um atacante. O Adson, que não entrou mal ali no sábado, mas de novo ali uma atuação, a gente sempre compara com o Peck, né? Então o Adson, a gente tá chamando de um Peck piorado. A gente esperava que fosse ser a grande solução, entrar jogando, escolhendo camisa, já brilhando desde o início, como a gente tem visto outros contratados de outros clubes que o Vasco sondou, né? Como o caso do Pavão, por exemplo. Então eu acho que o Adson ainda não disse a que veio, como deveria, 30 milhões que gastamos neles, e a gente segue aí com a nossa carência, com a nossa necessidade no setor ofensivo. Tomara que não faça falta amanhã, tomara que o Vasco amanhã consiga fazer um bom jogo, ganhar, inclusive com certa facilidade, para que possa dar sequência motivado. Tem no final de semana um jogo importante com a Portuguesa, que o Vasco precisa ganhar também para carimbar o passaporte para a semifinal do Carioca. Então vamos aguardar, né? Semana começando agitada, como eu falei, amanhã já tem jogo, então amanhã a gente vai estar vindo com a nossa live de pré-jogo, batendo um papo, falando um pouquinho aí da expectativa para a partida. Eu e meu brotherzão Luizão. Então vamos estar falando. Então, no mais, eu queria pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho, curtam a gente lá nas redes sociais, sigam a gente lá nas redes sociais, né? @SerVascoOficial, mesmo modo oficial é o Oda Ser Vasco. Qualquer novidade que a gente tem, a gente vai estar trazendo mais tarde, vamos estar atualizando aqui os nossos vídeos. E amanhã, como eu falei, amanhã a gente vai estar vindo aqui na nossa live. No mais, eu queria desejar uma segunda maravilhosa para todo mundo, uma semana maravilhosa, abençoada para todo mundo e que esportivamente seja muito favorável ao nosso gigante da colina. Então, um beijo no coração de todos os vascaínos e ó, aqui é Vasco, porra!